Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que acompanha o nosso programa, a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. E agora o nosso programa está na internet. Olha que chique. Na internet, acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista esse e outros programas da nossa grade. Nossos convidados, Evalclésia Trindade, da Associação Eremim, e também, junto com ela, Antônio Dantas, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos falar desse segundo bloco, começando com o Dantas. O que vem a ser, Dantas, o FUNCAD, para que nossos telespectadores também se situem nesse assunto? Então, FUNCAD é uma abreviação de Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O fundo está estabelecido na Lei 8.069, a lei nacional, que é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, e que determina, num dos artigos do Estatuto, diz que os municípios, né, criem suas contas, fundos, por uma medida legal, para a criação de uma lei. Em Osasco, a lei que cria o fundo é a lei número 2.980, de 94, que foi regulamentado pelo decreto 9.624, em 2006. Criada a lei do fundo, criada uma conta do fundo e regulamentado pelo decreto, você pode utilizar dessa conta. Qual que é o intuito dessa conta? Primeiro é receber recursos da iniciativa privada e também de pessoa física, recurso que a empresa, né, a pessoa jurídica pode doar até 1% do imposto devido para o fundo. Esse 1% é abatido em 100% na sua declaração do imposto de renda. A pessoa física pode doar até 6%, também abatido em 100% do imposto de renda. E esse recurso que é captado na conta do Fundo Municipal, quem faz a gestão é o Conselho Municipal, no caso somos nós, aqui de Osasco, e nós destinamos tudo que nós arrecadamos ao longo do ano, com um diferencial em dezembro, porque a maioria das empresas fecham seus balanços no final do ano, né, que tem um pico de captação, mas todos os recursos arrecadados na conta do fundo, nós repassamos para as entidades sociais por meio de projetos. Projetos esses que nós acompanhamos, nós aprovamos e nós apreciamos e atestamos a prestação de contas desses projetos, que são acompanhados também, que são validados a sua prestação de conta, não só pela Secretaria de Finanças das prefeituras, mas também pelo Tribunal de Contas do município. Dantas, você já falou em relação a que as empresas, as entidades adquirem ao investir, mas eu insisto nessa pergunta: como o FUNCAD tem feito para beneficiar, então, as entidades que apoiam as crianças e adolescentes, além do abatimento do imposto de renda? Então, é assim, Eduardo, o recurso, né, o recurso arrecadado, eu vou só pegar um exemplo, mais ou menos o seguinte: nesse ano que nós estamos se encerrando agora, 2010, nós fizemos uma captação de recursos de aproximadamente 10 milhões de reais, né? Todos esses projetos foram destinados para ação de atendimento direto das entidades sociais. Então, isso o que provoca? Provoca melhoria na infraestrutura, melhoria no atendimento, melhoria na capacidade técnica das instituições, né? Isso no atendimento direto. E também em projetos que nós entendemos que é fundamental importância, que tem importante, que é projeto na área da defesa, né? Então, na defesa, o que acontece? Uma instituição que ela não tem atendimento, mas ela tem o cunho, tem o feeling, né, de ser formadora de pessoas que trabalham com criança, e aí tem todo um processo de desdobramento, de atendimento para os educadores, que serão os possíveis, ou que vão trabalhar com criança, mas que vão orientar as crianças em reconhecerem num processo lúdico qual que é o seu direito, até onde eles podem fazer. A ideia é fazer com que a nossa criança, ao longo de sua vida, ele perceba, ainda na fase de criança e de adolescente, que ele vai ser um adulto, mas um adulto comprometido e socialmente responsável com seus compromissos éticos. Dantas, o fundo criado, você já citou, em Osasco pela Lei 2.980, no ano de 94, busca congregar esforços mediante a participação voluntária no desenvolvimento de programas aprovados pelos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Eu lhe pergunto, quem faz a auditoria desses processos, Dantas? Então, o fundo, ele é um fundo que tem uma peculiaridade de captação financeira, né? Tá. Literalmente, a conta fundo é para captar recursos financeiros. Agora, esse é uma conta fundo que ele é auditado, ele é acompanhado pelo Tribunal de Contas do município, né?
Então, assim, todo recurso, ele seja fundo, ou seja de qualquer outro órgão público, o Tribunal de Contas do município é quem faz a auditoria, quem faz todo o acompanhamento e acompanha, inclusive, a prestação de conta, é quem dá validade. Né? Vou perguntar a Valclésia. Em 2005, Valclésia, a Política Nacional de Juventude foi transformada em lei. Ao mesmo tempo, foi criado o CONJUVE, Conselho Nacional de Juventude, e o CNJ, Secretaria Nacional de Juventude. Você acredita, com sua larga experiência, Valclésia, que projetos como esse ajudam, que é preciso olhar para os nossos jovens? Com certeza. Eu acho que nós, da Força Sindical, ajudamos, tivemos uma participação muito ativa na criação desse conselho. Desde o primeiro momento que ele foi criado, a gente já participou dessa construção, né? A gente tinha um membro, na verdade, 2 representantes lá como titular e suplente. E também devido à política que a Força Sindical, né, desenvolveu ao longo dos anos com relação a políticas para a juventude. Né? Então, os cursos de qualificação profissional, porque isso é uma demanda muito grande hoje. Né? Haja visto o número de jovens que a gente tem fora do mercado de trabalho. Então, acho que desenhar uma política para a juventude a partir do Conselho foi muito importante, né? Porque isso pôde passar como recomendação e como tarefa para os conselhos, tanto estadual quanto municipal. Vendo pelo lado dos jovens de Osasco, precisa mais investimento, Dantas, além desses esforços que estão feitos? Com certeza, não tenho dúvida disso. E assim, acho que pegar um pouco a fala da Valclésia, mas assim, olha, se nós olharmos a pirâmide etária brasileira, né, a pirâmide etária, aqui tem criança, metade da nossa população são jovens, né? Se a gente considerar a concepção e o conceito de juventude, e aí atrelar a faixa etária, em alguns países do mundo vai até 34 anos, né? Então, assim, que são países da Europa, são países que o nascimento é pouco, né? Então, a faixa que é considerada, que é classificada como jovem, vai até 34, 35 anos. Mas a nossa realidade é que, assim, a grande maioria das pessoas são jovens, né? A partir dos 12 anos, que começa a entrar na adolescência, nos 18 até os 24, 25 anos, são jovens. Então, assim, a necessidade, e aí o Brasil, né, o Brasil começou muito tarde a pensar numa estrutura para olhar exclusivamente para essa grande população, né, que é criando mecanismo como o Conselho Nacional de Juventude, né, a Secretaria Nacional de Juventude, que tem um olhar específico, e a composição é por jovem. Eu lembro que eu participei da construção, da criação da Secretaria e do próprio Conselho Nacional, quando eu estava ainda, né, quando eu fazia representação específica da Força Sindical para as questões de juventude, e hoje eu estou fazendo criança e adolescente, especificamente trabalho infantil, né, mas enfim, é necessário, entendeu? O jovem precisa ser protagonista do seu próprio futuro. Ele precisa dizer quais são as medidas que o governo, ou os governos, seja ele federal, estadual ou municipal, tem que ter, e quais as ações para se beneficiar. O jovem tem que ser protagonista dessa situação, dessa política. Então, ele precisa ser inserido num contexto muito maior da construção da política pública. Eu acho que o Brasil devia muito, apesar que a gente passou num período de escravidão, servidão, e o regime democrático estabelecido no Brasil, né, para a história é curta, mas acho que a sociedade brasileira, os jovens, carecia de iniciativa dessa natureza há muito tempo, eu não tenho dúvida. Obrigado pela aula. Você jovem que está assistindo, você entendeu muito bem o recado do Dantas e da Valclésia. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique conosco, não saiam daí.